Arquivos de horror. Eu posso até ter feito o papel de Giles em Buffy a Caça-Vampiros, mas não sou perito no sobrenatural. Só que é impossível conviver com todo esse ocultismo sem ficar um pouquinho curioso. De onde vêm todas essas lendas do sobrenatural? Estou prestes a iniciar a jornada ao ventre da besta sem corpo. Neste episódio, vou ao inferno descobrir a verdade sobre os demônios. Demônios. Os demônios sempre estiveram conosco, porque as culturas desde o início dos tempos temeram esses espíritos desencarnados que perturbam o mundo. Mas hoje, isso ficou para trás. Até parece. Há alguns anos eu vi num programa de TV que ainda acontecem exorcismos na Itália. O que vamos ver agora é extraordinário. É um vídeo original, não uma reconstrução. Relaxe e assista a possessão de um demônio sobre um ser humano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù Cristo, Figlio del Verbo eterno Padre, Dio universo, Só um exorcista e ninguém mais conseguiu ajudá-la. É de Cristo, é de Cristo, é de Cristo. Ecco l'acqua del Signore. Il demonio esiste o non esiste? Esiste il demonio! Come fa a dimostrarlo? Come fa a dimostrare che esiste? Le guerre, tutto! Ma questo... Io esisto! E chi non ci crede bene? Ma questo... Como é que se faz sentido de tudo isso? É exatamente isso que eu vou tentar fazer. Vou começar minha busca pelos demônios mergulhando bem no coração da Igreja Católica. O Vaticano. Se você acha que as possessões demoníacas são coisas do passado, pode rever seus conceitos. A Igreja Católica vem fazendo milhares de exorcismos anualmente há mais de 500 anos. Cada um é uma batalha para o corpo e a alma de uma pessoa infestada por demônios. Em 1999, o Papa renovou o rito do exorcismo e aumentou muito seu exército de exorcistas. Será que ele sabe alguma coisa que nós não sabemos? Grazie. Eu vou me encontrar com o padre Gabriele Amorti. Ele é o presidente honorário da Associação Internacional dos Exorcistas. É um título de peso. Ele é praticamente o exorcista mais experiente da Igreja Católica no mundo todo. E se existe alguém que entende de combater o mal e os demônios, é ele. O que é um exorcismo? Um exorcismo é simplesmente uma oração usando o nome de Jesus para expulsar Satã, esse mal violento no corpo de uma pessoa possuída. Como um demônio se revela? Durante o exorcismo, se houver um demônio presente, a pessoa pode entrar em transe e ficar furiosa. Ocorre um diálogo com o demônio. Eu falo com o demônio. Os demônios, então, são reais? Eles são reais. E são muito mais inteligentes do que nós, precisamente porque são espíritos. Existem manifestações físicas? Sim. Os possuídos às vezes expelem objetos. Neste exato momento, tem uma pessoa que estou curando pelo exorcismo que expele cobras. Nossa. As cobras se materializam no momento que saem da boca dele, de forma que não prejudicam seus órgãos internos de maneira alguma. O senhor reconhece os mesmos demônios como se reencontrasse velhos inimigos todas as vezes? Eles são muitos. Os nomes bíblicos dos demônios mais poderosos são Satã, Belzebu, Lúcifer,
Belial, Lilith, Leviatã, etc, etc. Pelo relato da pequena visita de Beelzebub, parece que ele entrou em nosso mundo pelo corpo frágil de uma garota francesa chamada Nicole Aubry. Mas o que o Senhor das Moscas fez com aquele corpo abalou a cristandade. Vinha a Laon para ver os relatos das testemunhas oculares do reino de terror de Beelzebub. O que é isto? São todas cópias do relato oficial que foi pedido pelo rei da França na época, em agosto de 1566. São contemporâneos aos demônios ou de pouco depois dos eventos. É de 500 anos atrás. É, mais ou menos. Aqui, eles a estão segurando porque ela ficava com uma força sobre-humana e mesmo vários homens tinham dificuldade para segurá-la. Com quantos anos ela estava? Com 16. Ela já era casada. Tinha marido e sua família testemunhou a coisa toda. Pedi a Irina que traduzisse a história do francês medieval. E revelou-se uma história e tanto. O drama que vocês vão ver agora utiliza as palavras exatas ditas na época. Em 3 de novembro de 1565, Nicole estava sozinha orando no túmulo de seu avô materno. Seu espírito entrou nela e lhe falou. Ele disse que estava no purgatório e que ainda não havia cumprido certos votos. Ele pediu a Nicole que providenciasse uma peregrinação a Santiago de Compostela. No dia 2 de dezembro, por volta das 8 horas da noite, alguns familiares viram que a jovem começou a se comportar de forma estranha e foi tomada por convulsões horríveis. Nicole disse que estava tendo os ataques porque seus pais ainda não haviam feito a peregrinação. Não querendo gastar o dinheiro, eles apenas fingiram fazer a viagem. Nicole não foi enganada. Seus pais se apavoraram. Segundo Irina, a clarividência é uma das primeiras provas de possessão demoníaca. É a primeira de 6 etapas num exorcismo. Primeira etapa, a presença. O demônio revela sua presença ao exorcista. Seus pais pediram a Pierre Delamotte, um bispo dominicano, que chamasse o espírito. Quand es-tu entré en Nicole? Dès que j'ai quitté mon corps. Incapazes de compreender o que estava acontecendo, eles a levaram à igreja e esperaram ajuda. Em 4 de janeiro de 1566, chegou John Lebeau, bispo de Laon, resolvido a chegar ao fundo daquele caso cada vez mais estranho. Segunda etapa, o fingimento. O demônio revela quem ele verdadeiramente é. Croyez-moi, je vous dis que je suis un bon ange. Menteur. Tu n'es pas un bon ange. Qui es-tu, malin esprit? Qui es-tu, malin esprit? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Je suis Belzébuth. Cette ribaude est la mienne. Terceira etapa, o fingimento do demônio desmorona. À medida que a notícia de sua possessão se espalhava, Nicole, ou devo dizer Beelzebub, foi levada de vilarejo em vilarejo até que chegou aqui à Catedral de Laon em 24 de janeiro de 1566.
Je te le commande au nom de celui. Sors de ce corps. Todos os dias, durante 2 meses, 2.000 pessoas assistiam ao espetáculo. Os exorcismos começavam sempre com água benta, o sinal da cruz e outros objetos. Mas longe de expulsar o demônio, eles pareciam apenas irritá-lo cada vez mais. Os relatos dizem que uma voz de homem emergia de Nicole, mesmo quando seus lábios não se moviam. Hey, Marguerite! Oui, toi, femme de Lancelot de Mai. Ton mari a perdu cette nuit 200 testons d'argent. Monsieur de Nesle les a gagnés. Ah oui. Como Beelzebub, a possuída Nicole constantemente acusava as pessoas à sua volta de pecados secretos e acertava. E o que tornava tudo ainda mais surpreendente era que os pecados eram inconfessos e desconhecidos de todos, menos do pecador. Consequentemente, milhares procuraram o confessionário antes que seus segredos mais íntimos viessem a público nos exorcismos. Quarta etapa, a voz. A voz do demônio deve ser silenciada. A batalha por Nicole continuou até que o bispo Lebeau encontrou uma arma decisiva: a Santa Eucaristia. A hóstia que os católicos acreditam que se transforma no corpo de Cristo durante a missa. Voici la Sainte Hostie. Regarde-la, Belzébuth. Esprit malin, ennemi mortel de Dieu, je te commande, au nom du précieux corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ici présent, de sortir de cette pauvre femme et t'en vas au profond des enfers pour y être tourmenté. Testemunhas dizem que quando o demônio foi confrontado com a Santa Eucaristia, ficou temporariamente impotente. O fenômeno mais estranho que ocorreu foi que o demônio se recolhia ao braço esquerdo de Nicole, que ficava totalmente endurecido. Elle ne veut pas desserrer ses doigts. Il n'y a que la force du précieux corps de Jésus-Christ qui le fera sortir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut continuer. Continuer jusqu'à la fin. D'accord, je m'en réfère. Depois de engolir a hóstia consagrada, Nicole ficava dura e insensível. O público era convidado a tocar nela e espetá-la com agulhas. Et par la force du corps de notre Seigneur. Ela aparentemente não sentia nada. Je te commande, au nom de Dieu. Foi um espetáculo extraordinário. Pode parecer barbaridade para nós, mas para as pessoas daquela época era a prova viva de que o demônio existe. E com isso vinha a prova de que Deus existe também. Quinta etapa, o choque. O demônio enfrenta a vontade de Deus. Com o passar das semanas, o bispo Lebeau conseguiu uma pequena vitória. Nicole recobrou a visão, a fala e a audição. Mas não por muito tempo. Oh, malin esprit, mortel ennemi de Dieu, regarde le précieux corps. Ôte-moi ton jaune blanc. Beelzebub voltou para a vingança com 29 amigos que trouxe do inferno. Nicole foi possuída pelos 30 demônios até 30 vezes por hora, desesperados que estavam para permanecer nela. Vários demônios falando vários idiomas. Quando a Santa Eucaristia vencia, um outro se lançava pela boca de Nicole.
Parece que o sofrimento do inferno era a única alternativa que o demônio tinha se não estivesse atormentando uma vítima encarnada. A possessão demoníaca não é um fenômeno exclusivamente católico. No decorrer das eras, muitas culturas e crenças deixaram documentadas as provas que diferenciam a possessão demoníaca da doença. Nicole manifestou todas essas provas. Relatos testemunhais do exorcismo de Nicole atestam a mais espetacular das provas de possessão. Beelzebub era um verdadeiro showman. Os demônios são reais ou imaginários? Para as multidões da Catedral de Laon não havia dúvidas. As leis da natureza e de Deus haviam sido desafiadas. A questão era se Deus teria realmente a palavra final. Sexta etapa, a expulsão, o triunfo da vontade de Deus. A batalha da Catedral de Laon se prolongou durante mais de 2 meses, todos os dias. Nicole não comia nada além das hóstias e bebia apenas um pouco de vinho da comunhão, mas continuava inchada pelo demônio. A água benta o queimou, drenando sua força demoníaca. Mas Beelzebub reagiu com fúria titânica. Ele lutou com tamanha violência que os ossos de Nicole se partiram. O bispo Lebor estava assustado e exausto, mas a fé e o poder da Eucaristia eram sua única esperança. Ele não desistiu. A expulsão final de Beelzebub ocorreu às 3 horas da tarde, no dia 8 de fevereiro de 1566. O sinal de sua derrota final veio quando Nicole recuperou os movimentos do braço esquerdo, que estava paralisado desde que ela fora possuída. Todas as testemunhas relataram que sua partida ocorreu numa explosão de fumaça negra e ao som de todos os demônios voltando ao inferno. Demônios existem mesmo? Até agora percorri desde a origem dos demônios europeus no Oriente Médio ao Vaticano e vi a espetacular possessão de Nicole Aubry em 1565 aqui em Laon, na França. Mas será que Nicole foi realmente possuída pelo demônio Beelzebub? Quero saber mais da historiadora Irina Bacchus sobre o milagre de Laon. A senhora pode me falar como Nicole era quando criança? Ela era non très brillant. Em outras palavras, não muito inteligente. Ela foi criada num convento em Montreux, onde passou, parece que, 7 anos. Ela, é claro, queria atenção, porque talvez não tivesse a atenção em casa. Tu sais quoi? Frère Martin est nu sous sa soutane. Você diria que algumas pessoas são mais vulneráveis à possessão do que outras? Sim, quanto mais frágil a sua identidade, mais vulnerável você é à possessão. Ela certamente se encaixava nessa categoria. Irina ressalta que a água benta, a cruz e os objetos religiosos comuns só irritaram o demônio. E por isso foi ainda mais impressionante quando o poder da hóstia deixou Beelzebub impotente. Prova impressionante e irrefutável do poder da Eucaristia. Le doigt de Dieu est là.
Talvez o verdadeiro significado do milagre de Laon seja que foi uma grande vitória numa guerra ideológica. Irina tem um comentário interessante. Em 1577, 11 anos depois da visita de Beelzebub, Nicole foi possuída novamente. Ela ficou temporariamente cega, mas dessa vez a igreja não precisava dela. Nada de grandes multidões, nem de ninguém para registrar, nem de atenção. Tudo bem, Gabriele? Obrigado por me receber novamente, padre. Só mais algumas perguntas. Os críticos diriam que a possessão pode ser explicada através de desordens psiquiátricas, como a de múltiplas personalidades. Qual a sua resposta a eles? Durante os exorcismos, em que se pode determinar se a pessoa está possuída ou com algum mal psicológico, coisas estranhas podem acontecer. Por exemplo, a pessoa fala idiomas que absolutamente não conhece. Nesses momentos, a pessoa sabe de coisas que não poderia saber. A pessoa pode levitar. Eu tive o caso de um fazendeiro que teve que ser segurado por 6 homens. Ele ficou muito furioso. Durante o exorcismo, ele levitou um tanto assim. O senhor encaminha pessoas aos psiquiatras? Sim, eu encaminho pessoas aos psiquiatras. Aliás, eu até faço piada. Quando vejo que não é um caso de possessão demoníaca, eu digo, não tem demônio. Se você tiver algum problema, procure um bom veterinário. Acho que é hora de ver um psiquiatra. Um homem com uma experiência extraordinária no que alguns chamam de demônios. Dr. Sanderson. Exato. É um prazer. Prazer. Como é que os demônios e as possessões são vistos pelos psiquiatras hoje em dia? Com muito ceticismo. Eu mesmo não uso o termo possessão demoníaca. Eu nunca encontrei um caso, se é que de fato existe. Eu prefiro usar o termo ligação espiritual, em vez de possessão. Os espíritos que mais comumente influenciam as pessoas são espíritos humanos. Espíritos de pessoas que morreram e, em vez de seguir para a luz, para o mundo espiritual, por algum motivo, ficaram para trás. E você conversa com os espíritos? Bom, eu posso tocar uma fita de uma das minhas pacientes e você pode ter uma ideia melhor do que, de fato, acontece, né? Ela é uma jovem de 33 anos, digamos que se chama Louise, e foi admitida num dos leitos do hospital Fairfield com um ataque de pânico. Os ataques de pânico são comuns, mas esta é a única paciente que eu vi com um ataque de pânico tamanho que foi internada num hospital. E ela também sofria de dores de cabeça terríveis, depressão, uma série de problemas. Eu fiz o tratamento com hipnose, que é o que eu faço normalmente com meus pacientes. Sob hipnose, Louise revelou que estava com uma ligação espiritual. Uma mulher de meia idade, muito teimosa, chamada Gladys. Eu disse, bom, eu acho que eu vou ter uma palavrinha com a Gladys. Eu posso falar com a Gladys? E ela disse, sim. E eu então conversei com ela e neste ponto eu acho que é melhor tocar a fita e você então ouvir o que aconteceu. Agora me diga, que idade a Louise tinha quando você se juntou a ela? Quando ela nasceu. No momento do nascimento ou antes? Não, quando ela nasceu, no momento do nascimento. Ah, no momento do nascimento, entendo. Estas são gravações feitas pelo Dr. Sanderson em sessões reais em que a voz do espírito de Gladys falou através de sua paciente Louise. Acha que ela vai precisar de você ainda por muito tempo? Vai. A vida toda? É. Entendo. É muito bom falar com você. É bom saber que se preocupa com ela. Eu tenho certeza de que a Louise fica feliz com isso.
Mas temos que considerar o efeito que você está tendo na Louise. Ela não sabe quais as sensações são suas e quais são dela. Eu imagino que você nem sempre aprova os amigos de Louise. Ah, não. Ah, não, não. Os homens não. Ah, não, eu acho que não. Mas você tentou tirá-los da vida dela? Sujos. Brutos. Ah, é. Quando tirei Louise da hipnose e perguntei a ela sobre essa Gladys, ela disse: eu não sei bem, mas eu acho que eu tive uma tia-avó que morreu muito antes de eu nascer. Ela morreu aos 55 anos de câncer e teve uma vida muito triste com um marido alcoólatra que a maltratava. Mas a grande tragédia de sua vida foi a perda de seu filho, Roy. Gladys, eu fiquei muito triste quando soube que sua vida foi tão difícil. O que acha disso agora? Penso sempre. É mesmo? E com uma profunda tristeza, não é verdade? É. E raiva. E raiva. É. De quem você tem raiva, Gladys? Do seu marido? É. Qual era o nome dele? Michael. Ah, é, Michael. É por isso que eu não perdoo. Ele maltratava muito você? Terrivelmente. E você teve mais 2 filhos, eu sei, mas o Roy era o seu preferido, não era? Ele era meu menino. Quantos anos ele tinha quando morreu? 28. Sei. A raiva de Gladys era a chave do problema. Ela precisava de terapia. Felizmente, a terapia com os espíritos é muito mais rápida do que com as pessoas encarnadas. Por quê? Eu não sei, mas eu posso lhe dizer por experiência própria que leva assim uns 2 ou 3 minutos. Eu disse o que ela precisava saber e que, livrando-se da raiva, ela precisava apenas ir em frente para o mundo espiritual. Lembre-se agora do tempo que você passou com o Roy. Como você ficou uma jovem mãe orgulhosa quando ele nasceu. Não foi maravilhoso, hein? Você ficou tão feliz. O menino, finalmente. Ele cresceu maravilhosamente e você sempre teve muito orgulho dele durante toda a infância. E depois, quando se tornou um rapaz, ele era bonito, era? Ah, era. Você o adorava, não é mesmo? Sim, maravilhoso. Eu sei. E depois veio o acidente. E foi por isso que você ficou tão triste. Foi isso que acabou com você, não foi? E deixou você tão infeliz. Mas sabe de uma coisa, Gladys? Quando você se for, quando resolver deixar a Louise e seguir para a luz, você vai poder se reencontrar com o Roy e ficar com ele. Você não percebe isso? Eu tenho certeza de que o Roy irá encontrar você para levá-la para a luz e será uma experiência maravilhosa. Bom, Gladys, eu gostaria de sugerir que agora chegou a hora de deixar essa raiva para trás. Faça essa experiência erguendo-se suavemente do seu corpo, deixando para trás a raiva que tinha quando morreu. Deixe para trás a raiva de Michael. A raiva de ter perdido Roy. Saia simplesmente do corpo. Como é que você se sente libertada? Eu me sinto maravilhosa. Bom. Agora, quando estiver pronta, é só olhar em volta que vai ver o Roy. Olhe em volta que você vai ver. Olhe, ele está aí.
Não é uma surpresa maravilhosa? Como é que ele está, hein? Ótimo. Ah, que bom. E como é que ele está cumprimentando você? Está cenando. Ah, ótimo. Deixe-o se aproximar. Aham. E pode abraçá-lo. Não é maravilhoso? Graças a Deus. Bom, foi muito legal. Uma experiência muito emocionante para Gladys e para para mim também. Graças a Deus. Já faz alguns anos que eu não ouço isto, mas é bom ouvir novamente. E depois que o espírito vai assim para a luz, não volta mais. E quando eu comecei este trabalho, eu não era assim tão eficiente e um ou dois voltaram, mas a gente tem certeza de que eles podem ir e eles vão. É mesmo? E sempre vale a pena checar. Depois que você liberta o espírito e acha que acabou, é sempre bom checar e perguntar: tem alguém aí? E foi o que eu fiz. Como se sente, Luiz? Você sabe que ela se foi. Ela se foi. Estou muito feliz por ela. Falando agora com o seu subconsciente, você pode checar se há mais alguém aí que podemos ajudar? Subconsciente, por favor, responda com os dedos de Luiz. Há mais alguém com a Luiz agora? Há alguém se escondendo? Ah, sim. Sei, entendo. Há mais de uma pessoa com a Luiz? Mais de 2 pessoas com a Luiz? Sei. Então há 2 pessoas com a Luiz, não é? Vamos ver. O quê? O que foi? O que foi? Vamos ver quem está aí. Bom, alguma coisa estranha estava acontecendo, o que me surpreendeu um pouco. No total havia 4 espíritos com ela, e depois que eles foram libertados, ela se transformou. Eu não precisei mais fazer nenhum tratamento. Ela perdeu todos os sintomas, as dores de cabeça, os ataques de pânico, a depressão. E ela perdeu também, não sei o que, uns 8 ou 9 quilos de peso. E eu não sei qual a relação, mas foi em coisa de 1 mês, 6 semanas. Depressa. Nossa. A Louise não quis dar entrevista, mas ela está hoje completamente curada e vivendo uma vida normal. A coisa que mais me impressiona nos espíritos que o Dr. Sanderson exorciza com seu jeito suave é a sua humanidade. Como na libertação de Gladys da sua raiva e a felicidade dela ao se reunir com o filho amado. Talvez os demônios sejam apenas espíritos perdidos e às vezes zangados, nem tão diferentes assim como nós. São apenas pessoas, só que sem o corpo. Me parece que os demônios podem já estar dentro de nós. Nicole Aubrey não era tão anormal. Qualquer um pode se perder para um demônio. Talvez reconheçamos a voz do demônio. Começa com sua própria vontade de ser mal comportado, egoísta, talvez cruel. É familiar
E o prazer de ceder a essa voz é real. O prazer aumenta à medida que o comportamento agressivo piora. E o comportamento piora à medida que a voz se fortalece. Até que um dia é tarde demais. A voz se torna dona de você. Não há mais prazer. Só a voz. Você tenta reagir, mas é tarde demais. Ela é forte demais. Você vai ficando cada vez menor, como se estivesse caindo num buraco negro. Até que você desaparece. O demônio tomou conta da sua vida, do seu corpo, da sua alma. É claro que todo mundo sabe que demônios não existem. Versão brasileira, DPN Santos.